Domingo é Dia das Mães. Consegui, mas eles ajeitaram meu live, graças a Deus, eu fiz os 3 fóruns hoje. Coisa boa. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre a história da civilização e história da pátria, e também vamos entrar um pouco nessa questão de a história e sua relação com os estudos sociais. Aqui nós estamos falando, vamos falar nessa aula de hoje, em relação ao modelo da construção da história que era feito nesse período aqui. Vamos ter uma certa periodização trabalhando sobre essas questões aqui, quando se estudava a história com base nesse modelo da história da civilização e a história da pátria, e também essa relação que se fazia da história com os estudos sociais. Aí aqui a gente vai percorrer esse caminho para entender um pouco melhor sobre essa questão, né? Aqui, como a história da pátria, né? A história da civilização e a história da pátria. Como isso, de fato, acontecia. Isso acontece aqui nas últimas décadas do século XIX, porque vinha com toda aquela movimentação da monarquia, da Para queda mim está ficando mudo, está cortando o tempo todinho. Está cortando, então deve ser a internet, né? Mas, voltando aqui, nas últimas décadas do século XIX, com toda aquela movimentação das ideias republicanas, com base no que já havia acontecido na Europa, o que estava acontecendo em alguns países da Europa, e até mesmo em alguns países da América Central, por exemplo, dos Estados Unidos. E essa questão ela vai tomando corpo, essa discussão sobre o modelo republicano, e aí a monarquia também, que era considerado como sendo uma forma de governo que estava ultrapassada, estava atrasada, que, de fato, as discussões eram no campo das ideias de que a monarquia impedia o crescimento da nação, né? Era essa uma das justificativas dentro do modelo ideológico da construção dessa história. E aí a gente observa, dentro desse contexto todo, que as coisas não eram bem assim. O país sofre o atraso quando, de fato, os políticos não se debruçam para resolver os problemas da sociedade, né? Pode que o modelo republicano, aí eu estou fazendo um contraponto com vocês, ou seja, o modelo monárquico, ele pode até provocar um modelo de sociedade considerado um modelo mais tradicional, né? Mas isso não é questão para impedir o desenvolvimento. Prova disso é que nós temos a Inglaterra, né, que é até hoje uma monarquia, e, no entanto, em relação ao desenvolvimento da sociedade, a Inglaterra é um país, se colocarmos em parâmetro com o Brasil, é um país desenvolvido em relação ao Brasil. Aí a gente vê que não são bem os modelos de governo que promove o crescimento da nação, o crescimento do país, o desenvolvimento, e sim a forma como os políticos, como quem está no poder, independente do modelo, encaram essa questão do desenvolvimento. Então, era mais ou menos aqui, a gente está trazendo vocês para esse acontecimento, para essa visão ideológica deste momento aí das últimas décadas do século XIX. E aqui, sim, nós vamos prosseguir aqui a mudança da monarquia para a república. Como isso vai acontecer, né?
tem aí o ensino de história que passou a ter um duplo papel. Ou seja, qual era esse papel, esse duplo papel do ensino de história? Era a história, era esse papel civilizatório, né? E também o papel patriótico, né? Porque, ao mesmo tempo que se falava sobre esse processo civilizatório da nação brasileira, de se constituir aí enquanto uma... Olha, veja que pegava o termo civilização, fazendo um retorno lá às sociedades antigas, a civilização egípcia, a civilização romana, a civilização grega, né? E, ao mesmo tempo, essa ancoragem no modelo patriótico, ou seja, de ratificar essa questão do patriotismo, essa questão da identificação e da luta pelos valores pátrios, né? Então, o ensino de história ele vai assumir aí esse duplo papel neste momento. E aí, o que nós temos ainda em relação a isso? Nós temos aí o Estado que ele vai andar sem a intervenção da Igreja, porque no governo imperial a Igreja estava junto com o Estado, não havia essa separação, inclusive havia na Constituição lá de 1824, que foi a primeira Constituição do Império Brasileiro. Em 1823 teve um ensaio teve uma Assembleia Constituinte. E aí, quando a Assembleia Constituinte de 1823 estava bem radical, inclusive que quem fosse estrangeiro não poderia participar das forças militares, não poderia assumir cargo público no Brasil, e tinha que ser tudo pelos brasileiros. E como Dom Pedro I era filho do imperador Dom João VI, né? E é claro que quando eles vieram para o Brasil em 1808, veio toda a corte portuguesa veio para o Brasil e ficaram muitas autoridades portuguesas ficaram aqui no Brasil, até porque quando Dom João VI volta para Portugal, mas deixa o seu filho aqui para que esse reino ali estava em um momento de Reino Unido, né? Brasil e Portugal, então não podia fugir às normas do governo português. Então, veja que, nesse momento dessa Constituição de 1823, se essa Assembleia Constituinte, de fato, eles promulgam essa Constituição, teria que, obrigatoriamente, ser expulso várias pessoas que desempenhavam funções em cargos do governo, em funções de destaque no governo. E aí, Dom Pedro I, por sua vez, ele dissolveu a Assembleia Constituinte, ou seja, fechou o Congresso, fechou o Congresso e fez um convite a um corpo de juristas para elaborar a Constituição. Aí essa Constituição, a primeira Constituição, é publicada, nós vimos isso em História da Educação, ela é outorgada pelo imperador Dom Pedro I, em 1824. E aí eu estou falando isso para vocês para dizer que no Império, a Igreja, essa Constituição, ela previa que o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Então, qualquer outra religião seria clandestina, né? Então, se era clandestina, podia sofrer as sanções a qualquer momento, né? Perseguições aos seus líderes, como outras sanções qualquer que os governantes ou os líderes políticos e até mesmo lideranças da própria Igreja Católica achassem conveniente a ser aplicadas, né? Então, veja que, nesse período, então, proclama-se a República, ali, mais especificamente na última década do século XIX, uma vez que a proclamação da República ocorre ali em 1889, mais especificamente em 15 de novembro, né? Então, há essa separação. A
Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana, de 1891, ela já tira isso, já tira do contexto, ou seja, a Igreja tem que cuidar das questões inerentes à alma, né? E o Estado tem que cuidar das questões inerentes à administração, inerente à organização da sociedade, inerente ao desenvolvimento político, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Então, essa é a função da Igreja. Então, veja que, estando sem a intervenção da Igreja, permaneceu como agente histórico, visto como o principal condutor da sociedade ao estado civilizatório, né? Então, esse agente histórico se tornaria, portanto, o Brasil, que teria que trabalhar a sociedade no sentido desse processo de um estágio civilizatório, de aceitar o Brasil como uma nação, e essa nação agora diante de um novo paradigma, inclusive de governo, né? E assim foi abandonada a prática de periodização da história universal, relacionada àquele modelo que era da história sagrada que nós vimos na nossa aula de sexta-feira, né? Então, aquele modelo histórico de trazer na periodização, que era um modelo considerado modelo de construção da história sagrada. Então, agora ele é abandonado e passa a ter entrar essa história da civilização, de colocar que agora somos uma civilização, somos uma república, temos agora o dever de lutar pelo desenvolvimento da nossa pátria, pelo desenvolvimento da nossa nação. Então, a história ganha essa conotação de uma história civilizatória, né? E aqui nós, prosseguindo dentro desse contexto, a gente observa algumas questões que são interessantes, né? As observações importantes que devemos fazer. Que o modelo republicano, então, ele acompanhou a periodização francesa, né? Ele sai daquela periodização que era comum à construção da história sagrada, dentro de uma visão teológica da Igreja, e acompanha a periodização com base na Revolução Francesa. Que aí a Revolução Francesa, o que ela dizia? Ela baseava na antiguidade, como o Egito, a Mesopotâmia, temos aí o período marcado por um Estado forte, um governo centralizado. Então, tudo isso para mostrar que agora essa civilização agora era um Estado forte, que tinha um poder centralizado, e também ficou determinada a visão linear, eurocêntrica da história. O que seria essa visão linear eurocêntrica? É a visão inerente ao positivismo que nós estudamos, que foi passado como atividade 3, ou seja, atividade do sábado da aula 3. Então, veja que essa visão linear, que era a visão adotada na Europa, na época, porquanto a Europa estava bem fechada com esse modelo da concepção positivista, então é trazido para o Brasil essa linearidade. Mas dentro dos acontecimentos, para acontecer algo, tem que primeiro ter acontecido um fato, para depois acontecer outro, e aí é onde se traz toda aquela concepção do positivismo na nossa bandeira brasileira, de ordem e progresso, essa famosa frase do Benjamin Constant, que faz parte do nosso símbolo nacional, que é a bandeira brasileira, né? Aí nós temos ainda dentro dessa questão nomes de destaques, né? E aqui se construía a figura ainda se baseava a figura dos heróis, né? Era a construção da história dos heróis. Aí vinha o Raposo Tavares como nome importante dessa construção histórica, o Borba Gato, o Bartolomeu Bueno da Silva, que foi
o grande apresador dos indígenas, né? Tem aí o Duque de Caxias, que se torna o grande herói, o Tiradentes. Então, se baseia nessa história, também essa história dos heróis. Vocês não, que são jovens, né? Mas eu ainda estudei um momento em que nós éramos, eu não gosto de dizer obrigado, mas nesse momento, pela própria estrutura da matriz curricular, nós éramos obrigados a conhecer esses cidadãos e saber o que cada um deles fazia e dar o destaque que a história os trazia para eles neste momento. Tanto que a gente tinha aí essas datas como sendo datas assim que mereciam destaque, que mereciam comemorações, às vezes se marcava até uma comemoração extra na escola para se falar aí do Tiradentes, né? Para se falar aí da importância do Bartolomeu Bueno da Silva, para se falar da importância do Duque de Caxias, que foi um dos vencedores da Batalha do Brasil, ali da região com a região sul, ali as divisões da região sul, então se tinha um apreço muito grande por essas figuras, né? Isso era a construção da história dos heróis. Sai de uma construção linear, baseados nos modelos da história sagrada, entra-se em uma concepção positivista, mas considerando os fatos históricos e os chamados grandes personagens como sendo personagens de destaque para o estudo da história, né? E aí a gente vai observar também uma questão interessante, que ainda continuamos, é que o ensino da história ele estava estruturado na formação da moral cristã, estava atrelada a uma consciência patriótica que era sustentada na ideologia da ciência e da ordem, que é o que eu já coloquei para vocês, né? Tanto que o modelo positivista ele considera bem também esses fatos históricos para que possa ocorrer as transformações na sociedade. Então, aqui ratifica a fala e a frase que está no centro da nossa bandeira brasileira, de ordem e progresso, não? E aí, nós vamos trabalhar aqui agora apresentando a história como um instrumento ideológico, né? E como nós vamos observar isso, né? Essa história como instrumento ideológico. Porque aí a história ela passa a destacar os fatos que são relacionados com a República, né? Por exemplo, passa a valorizar aí o dia da proclamação da República. Então, esse fato era um fato importantíssimo que tinha que ser comemorado com muita pompa dentro das instituições educacionais e a construção histórica, inclusive a historiografia, a produção historiográfica, fazia questão de enaltecer esses momentos, né? Que era para criar essa consciência coletiva de que nós vivenciávamos esse novo momento de nação e que essa nação ela agora tinha um direcionamento pela própria estrutura de governo de se tornar uma nação grande, uma nação gigante, porque agora ela tinha como crescer, ela tinha como se desenvolver. E aí baseava-se também na Revolução Francesa, que era toda aquela questão de tornar a França um país independente dentro dos ideais do iluminismo, de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Então, esses ideais da Revolução Francesa, eles passam a ser trabalhados, a própria Revolução em si passa a ser trabalhado e vem para o ensino da história como sendo um fato histórico importantíssimo e que deveria, portanto,
a história brasileira a ser ensinada ancorar-se nesses acontecimentos, né? E daí a gente observa que, sem perder a sua importância que a Revolução Francesa teve, que foi de trazer para a divisão da história, saindo da história moderna e marcando o início da história contemporânea, mas isso aqui para nós era dado com mais ênfase, porque é como se dissesse, olha, os ideais da Revolução Francesa têm que ser, precisam ser obrigatoriamente absorvidos, aprendidos e apreendidos por cada cidadão brasileiro, para, se preciso for, ir para a luta, ir para a guerra, ir para a frente de batalha, mas em busca desse novo modelo de governo desta república, né? E aí a gente passa a ter a valorização aí de grandes fatos que aconteceram, inclusive na Europa, no caso aqui a Comuna de Paris, que foi um momento histórico, assim, já no momento napoleônico também, então isso entra como sendo fatos históricos que devem ser dado muita importância no ensino de história. A gente vai observando que outras questões também passam a ser dado um valor muito grande, sem levar em consideração uma reflexão, de fato, dos acontecimentos, como, por exemplo, a abolição da escravatura. Isso era comemorado, né? Aí o 13 de maio, né? Que é o dia da libertação, inclusive eu aprendi, o dia da libertação dos escravos, 13 de maio de 1888, né? Então, isso era um objeto de conhecimento obrigatório, a gente tinha que saber. Hoje, às vezes, a gente pergunta aos meninos na educação básica, até mesmo os meninos que estão lá no ensino médio, já terminando o ensino médio, o dia da libertação, ou da libertação da escravidão, que se pode chamar isso, porque a gente trabalha mais hoje com uma visão mais crítica, o dia que foi assinada a Lei Áurea pela princesa Leopoldina, né? Então, a gente observa que a maioria dos estudantes, eles não sabem, porque não se trabalha mais isso, dando essa importância tão grande assim às datas, né? Então, é preciso que a gente observe o modelo de sociedade da época e o modelo de sociedade que temos hoje e como podemos trabalhar isso aqui, que na época era colocado isso aqui como um fato heróico, né? E ainda levado em consideração o momento de extrema bondade da princesa Leopoldina, que foi de uma compaixão extraordinária a libertar os escravos, né? Depois a gente vai entender que dentro de uma estrutura política e da movimentação política que estava no momento, que não era bem assim, porque ali estava que os escravos já estavam se organizando, já tinham as suas lideranças, inclusive, e com o apoio, inclusive, de alguns membros do próprio Exército, que já tinha em mente os ideais da República, né? E aí, para um governo republicano, não tem como existir escravidão, né? E aí, diante disso, foi uma medida até no sentido de aplacar um pouco, porque se não há a assinatura da Lei Áurea, os escravos, com o apoio de algumas autoridades que eles tinham, principalmente aquelas autoridades que estavam alinhadas com as ideologias tanto da França quanto da Inglaterra, porque a Inglaterra era a maior parceira comercial do Brasil, e aí a Inglaterra dizia, olha, não pode ter escravo porque tem que gerar um campo, um mercado consumidor forte no Brasil.
Então, o escravo ele não vai ter dinheiro para comprar, tem que liberar ele, deixar de ser escravo para ele poder trabalhar, ganhar o dinheiro e comprar os produtos daquilo que nós industrializamos, né? Então, existiam todos esses fatores que vai para além daquilo que nós aprendemos na época, que era um ato de assim, extrema bondade da princesa ao assinar a alforria, ainda se dizia, usava-se esse nome também, a alforria dos escravos, né? A alforria da escravidão, tudo para se referir a esse momento da Lei Áurea ou da libertação dos escravos em 13 de maio de 1888. Né? Então, eram temas que tinham peso e que eram obrigatórios ser trabalhados de forma contundente dentro do ensino de história. Né? E aí a gente começa a observar aqui essa educação pós a Revolução de 1930. A gente sai de todo aquele período, porque isso foi no período republicano, a gente vem trabalhar, e olha que isso permanece, porque eu que vou estudar ali a partir dos anos 70, né, que começo a estudar, a gente ainda pega esse modelo. Veja que os modelos que são estabelecidos, eles se tornam culturais e eles permanecem por muito tempo. Observe que lá de 1888 aqui para 1970 e poucos, né? 74, 75, a gente ainda tem esse modelo permanentes aí na estrutura educacional brasileira. Mas aí nós temos essa educação após a Revolução de 1930. Né? Na Revolução de 1930, o que acontece? Quando Getúlio Vargas ele chega ao poder, né, para se tornar aquele governo provisório, aí ele assume ali em 1930 e chama as eleições para 1932, 33, né? O fato é que em 1934 nós temos uma nova Constituição. Então veja que com essa nova Constituição, o governo de Getúlio ele cria aqui o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Veja que essas duas pastas, que são as pastas de peso para qualquer governante, a saúde e a educação, né? Isso era fundido em um mesmo ministério, né? Que foi criado aí pelo governo de Getúlio Vargas. Né? Então, isso vai dando uma nova dimensão, muito embora ainda se permaneça aquela visão positivista no ensino. Olha, a história geral e do Brasil é integrada à história da civilização. Não tem aquela questão da história geral, a história do Brasil. Então, ela integra-se à história da civilização e passa a ser ensinada como tal nas escolas. Observem que nós temos aqui característica da escola nova, que são apontadas, substituindo a história e a geografia pelos estudos sociais. Isso aqui já vem, essa visão dessa substituição aqui pelos estudos sociais. E o que seria isso? Já era uma forma de ir retirando, porque a história ela, e a geografia humana também, assim como a sociologia e a filosofia, são componentes curriculares que possibilita e propicia a reflexão, né? E essa reflexão ela chama-se para um debate. E esses debates eles promovem o surgimento de novas ideias e novos posicionamentos da sociedade. Então, vamos retirar e vamos colocar aqui estudos sociais, que é estudar a sociedade, né? Quando se fala estudos sociais, é estudar só as questões da sociedade, sem nos preocupar muito com essas questões de ideologia, com as questões de teorias, com as questões de modelos. Vamos estudar aqui a estrutura da sociedade, os movimentos das sociedades, né? E aí observem que aqui ainda nós estamos estudando sobre a história e sua relação
com o social. Como isso ocorre, né? Temos aqui o surgimento de duas correntes. E quais são essas duas correntes? Nós temos aí a responsabilizava o atraso do país, né? Pelo predomínio do povo mestiço. Então, isso era uma corrente para justificar o atraso do país, e por isso tinha aí a necessidade de conhecer a identidade nacional e suas especificidades culturais. Então, vai surgindo essas correntes. Não, justifica-se o atraso do país porque o país é um país mestiço, né? Então, vamos fazer aqui algo, até mesmo no sentido de se classificar quem é atrasado e quem é, digamos, civilizado. Então, os civilizados são os homens brancos e os negros são atrasados. Isso que vinha lá do Império, que veio com o processo da escravidão e que passa pela a República, passa pela República Velha e chega aqui na década de 30, ainda com esse pensamento, com essas concepções em relação às pessoas que não fosse branca. Vai dizer aí que esse predomínio aí do mestiço, que havia necessidade de conhecer a identidade nacional e daí também as especificidades culturais. Bom, nós vamos encerrar esse primeiro momento e vamos dar continuidade falando, inclusive, um pouco mais sobre essas duas correntes no próximo bloco. Então, até já. Nos encontramos logo que for concluído a webconferência em vídeo aula. Até já, pessoal.